Saudações! Hoje nós vamos complementar a parte de treinamento de potência, tratando do treinamento complexo. Os tópicos que eu vou apresentar para vocês hoje são a fundamentação teórica do treinamento complexo, alguns exemplos de treinamento complexo no judô, uma discussão sobre potencialização pós-ativação e aumento do desempenho pós-potencialização, e alguns estudos sobre potencialização com atletas de judô. Esse artigo que vocês estão vendo, do Bauer e colaboradores, é um artigo publicado ano passado, bastante interessante, porque ele faz uma revisão sistemática e uma meta-análise sobre o treinamento complexo. Basicamente, o que seria o treinamento complexo? Uma combinação de carga elevada e carga leve na sequência. A base da ideia do treinamento complexo é gerar economia de tempo, adaptação de potência, obviamente, e em alguns casos gerar potencialização, ou seja, fazer com que o desempenho no exercício com carga leve seja maior do que aquele que seria obtido sem que a carga pesada fosse apresentada. Então, essa combinação de carga elevada e carga leve aumentaria a geração de potência no segundo exercício. E dessa forma, numa mesma sessão de treinamento, o atleta faria o treino com carga pesada, assim como o treino com carga leve, o que geraria economia de tempo. E no final a gente vai ver também a questão da potencialização. Então, nessa meta-análise, eles trabalharam com estudos variando as cargas, tanto série a série, quanto a cada exercício, bem como todas as séries de exercícios com cargas pesadas no início e depois todas as séries e exercícios com cargas leves no final. Então, diversos tipos de combinação de treinamento complexo. Em geral, nós estamos mais habituados à seguinte combinação: carga pesada e já na sequência uma carga mais leve, né? Aqui não, eles incluíram na meta-análise essas diferentes combinações. Um ponto importante a ser considerado é que essa meta-análise foi feita com estudos que envolveram atletas de modalidades coletivas e atletas das provas de pista do atletismo. Portanto, em geral, não são atletas com elevados valores de força máxima. E potencialmente o treinamento complexo seria mais sensível ou mais indicado para atletas com maiores níveis de força. Nessa meta-análise, eles trabalharam com 33 estudos, totalizando 1.063 atletas. Em termos de exercício condicionante, 1 a 5 séries, de 1 a 10 repetições, com 40 a 90% de um RM. Intervalo entre o exercício condicionante e o exercício com carga mais leve, entre 10 segundos e 5 minutos. E o exercício final, 1 a 6 séries, envolvendo 1 a 11 repetições, com cargas inferiores a 30% de um RM ou ações balísticas. Esses estudos compreenderam processos de treinamento envolvendo pelo menos 4 semanas, com 2 sessões por semana. Os autores da meta-análise compararam os estudos que tinham o treinamento complexo com uma situação controle, ou seja, em que os atletas treinavam só a própria modalidade ou não faziam nenhum outro tipo de intervenção, assim como estudos que envolveram treinamento complexo e compararam esse treinamento complexo com métodos alternativos. O que eles chamaram nessa meta-análise de métodos alternativos? A situação em que a carga baixa era apresentada antes da carga mais elevada, ou então programas que variaram cargas isoladas ao longo da sessão ou do programa, ou seja, só carga baixa, depois só carga pesada, ou só carga pesada numa determinada sessão e depois em outras sessões cargas mais leves. Quando eles comparavam o treinamento complexo com controle e com alternativo, para o salto com contramovimento, eles encontraram uma superioridade do treinamento complexo de quase 9%.
Para o squat jump, uma superioridade do treinamento complexo de quase 13% em relação ao controle. E para um RM no agachamento, um incremento de aproximadamente 24% em relação ao controle. Entre o complexo e o alternativo, não foi possível para eles calcularem as diferenças para os saltos, porém, para o agachamento, né, para um RM no agachamento, eles calcularam e encontraram uma superioridade de 7%. Portanto, aqui a gente está vendo que o treinamento complexo é superior à situação controle, o que obviamente era esperado, mas também é superior ao alternativo na medida aqui de um RM no agachamento. Como eles trabalharam com modalidades coletivas, né, a maior quantidade dos estudos que eles incluíram na revisão sistemática eram estudos com modalidades coletivas, eles tinham interesse também no tempo em distâncias curtas, né? Então aqui vocês conseguem ver nessa tabela o tempo nos 5 metros, 10 metros, 20 metros, 30 metros e 40 metros. Quando eles comparavam o complexo com controle, havia diminuição do tempo nas diferentes distâncias, variando de algo em torno de 8% para o tempo nos 5 metros, a algo em torno de 4% nas demais distâncias. Porém, quando eles comparavam o treinamento complexo com o treinamento alternativo, que eles chamaram de alternativo, a única distância em que o treinamento complexo foi superior ao treinamento alternativo foi a distância de 20 metros, ou seja, o treinamento complexo gerava uma velocidade maior após o período de treinamento em relação ao treinamento alternativo. Depois, com calma, vocês podem olhar aí os intervalos de confiança, que são os valores entre parênteses. No judô, como nós vimos em aulas passadas, essa ideia não é muito nova, né, de combinar treinamento com cargas elevadas e gestos específicos da modalidade. Volto a mostrar para vocês essa figura republicada em 99, mas de um livro originalmente da década de 1960. E qual seria a ideia básica do treinamento complexo no judô? Utilizar um exercício com grande carga que envolva grupos musculares similares ao da técnica que você quer que o atleta gere um elevado nível de potência. Então aqui a gente está vendo um exemplo de agachamento com Morote Oinage. Então essa seria uma ideia. Na sequência a gente vai ver alguns exemplos de treinamento complexo, inclusive com um atleta de um nível não muito elevado. Então, nesse vídeo, vocês viram a combinação de pliometria com de membros superiores, envolvendo principalmente a musculatura do peitoral, tríceps braquial, e na sequência o Taiotoshi, que é uma técnica que, do ponto de vista da mão da gola, há um grande envolvimento da musculatura do peitoral e do tríceps braquial. Agora sim, um atleta de bom nível. Pode fazer. Então notem que ele está trabalhando com cargas próximo da carga ótima. A primeira execução não vai ficar muito boa, selou no final do exercício. Fazendo o arranque, pliometria de membros inferiores, um exercício de entrada de golpe na carga alta e a projeção de potência. Outro exemplo, muito similar ao primeiro que eu mostrei, porém agora com um atleta de nível olímpico.
esse atleta é o Alexandre Lee. Provavelmente esse vídeo é do período anterior aos Jogos Pan-Americanos de 2007, no dojo da Associação Vila Sônia. O Sensei Masao gentilmente cedia para os treinamentos do Alexandre Lee. Aqui um exemplo na EFE, então envolvendo pliometria de membros inferiores. A altura do caixote era específica para esse atleta, no caso aí o Charles Shibana. Nós colocávamos a faixa como uma referência para o desempenho esperado, e a partir do momento em que ele fazia por 2 vezes seguidas o movimento de salto com uma qualidade um pouco mais baixa, o exercício era interrompido. Vou passar novamente para vocês observarem isso. Então, salto em profundidade, com a projeção. Aí ele já passou sobre a faixa de forma inadequada e agora ele já saltou de lado. Aí nós interrompemos o exercício. Outro exemplo, cargas não muito pesadas. Imediato, tem cara fala 4 minutos. Para potencializar, normalmente 5 a 7 minutos. Esse era um treinamento da equipe de Barueri em 2010, sob o comando do professor Luciano Mateus. Então, os atletas faziam o exercício condicionante e depois de 5, 7 minutos faziam uma atividade de neuazá, né? Uma tentativa de entrada, de passagem no solo por aproximadamente 15 segundos. Aqui imagens de um documentário japonês em que eles faziam o agachamento usando o próprio parceiro, numa posição parecida com a da técnica Kataguruma, e na sequência faziam as projeções. E aqui vocês veem uma outra flexiona, conta 2 representação disso. Aí, flexiona, também conta 2 em 2010, só fazer, já troca. a voz de fundo Aí, é o outro. do professor Luciano Mateus. Beleza. Vai lá, ultimata 3 vezes carregando cada um. Vai, explosivo. Vamos. Pode ser 5, tá muito bom. Pode ser 5. 5. Dá 10 segundos. Beleza. Próximo. Sim. Já? 30 segundos pau. Aqui um outro exemplo. Ao fundo, Leandro Guilheiro. E aqui na frente, Sara Menezes. Então, pliometria de membros superiores, seguida por pliometria de membros inferiores e a projeção usando o Morotei Inai. Aqui é no período um pouco antes dos Jogos Olímpicos de Londres. Aqui um outro exemplo, uma atleta britânica, fazendo uma combinação de exercícios para membros superiores, com uma carga razoavelmente elevada para ela, usando o próprio peso, e na sequência, o arremesso de medicine ball. Então, com isso, nós vimos alguns exemplos de treinamento complexo, ou de exercícios complexos para o judô. Agora vamos discutir um pouquinho a questão da potencialização pós-ativação e do aumento do desempenho após potencialização. Esse artigo de 2009 também, do Blazevich e do Babot, mostra uma figura muito interessante, né? Um artigo muito detalhado e muito importante em relação à discussão sobre potencialização pós-ativação. E aqui vocês veem claramente uma dissociação entre o que é a potencialização pós-ativação,
o twitch interpolation, que seria um fenômeno muscular. Notem que logo após a atividade condicionante já há uma queda muito grande da geração de força, é a linha contínua no gráfico, ao passo que o aumento do desempenho tipicamente observado após atividades condicionantes, que é a linha tracejada, aconteceria em períodos superiores a 5 minutos até mais ou menos 10 minutos nós teríamos os valores mais elevados. Ou seja, nesse artigo eles discutem que talvez a potencialização pós-ativação não seja o fenômeno que explica o aumento do desempenho nesse tipo de estratégia, que, portanto, o termo potencialização pós-ativação para se referir a essas atividades do treinamento complexo seria inadequado, não seria um termo mais apropriado. E aí eles sugerem esse PAP, que traduzindo seria algo como aumento do desempenho após potencialização. Nessa outra figura, eles apresentam os fatores que determinariam cada um desses fenômenos. Então, em relação à potencialização pós-ativação, a principal explicação seria a fosforilação da cadeia leve da miosina e, obviamente, existiriam fatores de fadiga em função da atividade condicionante. Por sua vez, se vocês observarem o que eles propõem para o efeito da potencialização para o aumento do desempenho, seriam aspectos bastante associados ao aquecimento tradicional, como elevação da temperatura muscular principalmente. E aí eles sugerem também um aumento do conteúdo de água nas fibras musculares e a ativação muscular, incluindo aspectos motivacionais. Por sua vez, os fatores de inibição seriam a fadiga, resultante da atividade condicionante, e um outro ponto importante que seria o padrão motor da atividade condicionante em relação à atividade que eu gostaria de obter melhoria do desempenho. E aí, mais uma vez, se as atividades são muito diferentes, esse padrão motor distinto da atividade condicionante em relação à atividade que eu quero a melhoria do desempenho, afetaria negativamente o desempenho nessa segunda atividade. Quando nós observamos as características que vão promover a potencialização, né, pensando agora no treinamento complexo, no sentido de melhorar o desempenho na segunda atividade, né? Então fiz a atividade com carga elevada e vou fazer a atividade em que eu gostaria de ter aumento de potência. Algumas meta-análises indicam que os resultados são melhores quando esse tipo de treinamento é aplicado em atletas, quando a ação muscular é dinâmica para membros inferiores, quando a intensidade de exercício é entre 60% e 84% de um RM, quando séries múltiplas são utilizadas na atividade condicionante e quando o intervalo é de no mínimo 3 minutos e até 10 minutos de duração. Então essas são meta-análises publicadas em 2013. Uma nova revisão sistemática publicada no ano passado incluiu estudos cuja atividade condicionante era realizada com cargas em torno de 90% de um RM, repetições em torno de 3, número de séries, normalmente séries únicas, e um intervalo de recuperação de mais ou menos 6 minutos. Eles encontraram nessa revisão sistemática que intervalos inferiores a 3 minutos entre atividade condicionante e atividade principal resultam em decréscimo de desempenho, que ações isométricas são contraindicadas, pois gerariam mais fadiga e um decréscimo maior de desempenho, e que os maiores benefícios aconteceriam com cargas em torno de 80% de um RM, com intervalos entre 3 e 7 minutos e em indivíduos treinados. Adicionalmente, eles viram maiores efeitos em indivíduos que eram mais experientes em treinamento de força, quando a atividade condicionante foi feita com agachamento superficial, até mais ou menos 90 graus, ou seja, o exercício completo, o agachamento completo não era o mais indicado, em séries múltiplas, com repetições máximas e intervalos mais longos. Para os indivíduos mais fortes,
um tempo ligeiramente menor de intervalo, séries únicas e repetições máximas, ao passo que para os indivíduos mais fracos, o maior intervalo, séries múltiplas e submáximas eram mais recomendáveis. Para ambos, os maiores efeitos aconteciam com o agachamento superficial, ou seja, o agachamento completo não resultava nos melhores benefícios nessa estrutura de treinamento complexo. Uma outra revisão sistemática, incluindo meta-análise, também indicou melhoria do ponto de vista agudo em atividades envolvendo saltos, tiros curtos, né, atividades de sprint, arremessos e ações balísticas para membros superiores, embora com um effect size pequeno. Quando a gente vai observar o efeito da potencialização do ponto de vista agudo no judô, nós encontramos alguns estudos na literatura. Esse estudo de 2011, que foi produzido pelo nosso grupo, analisou 4 situações, então uma situação controle envolvendo o Special Judo Fitness Test e 3 situações experimentais envolvendo diferentes tipos de atividades condicionantes. A primeira envolvendo só pliometria, 10 vezes 3 saltos sobre barreiras de 20, 40 e 60 centímetros, com intervalos de 30 segundos, 3 minutos de intervalo e aí o Special Judo Fitness Test, ou uma atividade envolvendo força máxima, 3 séries de uma repetição a 95% de um RM, com 2 minutos de intervalo entre as séries, 3 minutos de intervalo depois da atividade condicionante e o Special Judo Fitness Test, ou uma combinação de força máxima e pliometria. 3 vezes 2 repetições a 90% de um RM, mais 5 saltos com 2 minutos de intervalo, depois 3 minutos de intervalo após essa atividade condicionante e o Special Judo Fitness Test. Entre todas essas condições, havia 48 horas no mínimo de intervalo e essas situações foram apresentadas aos atletas de forma aleatorizada. E aqui vocês observam o resultado dessas atividades condicionantes sobre o desempenho no Special Judo Fitness Test. Na primeira série, que é uma série curta de 15 segundos, a condição com pliometria resultou num aumento do número de projeções nesta primeira série em relação à situação controle. Nenhuma outra diferença foi observada. Para que vocês verifiquem o que é a primeira série, eu mostro aqui um vídeo de uma outra avaliação do Alexandre Lee executando o Special Judo Fitness Test. Prepara. Vai! Vamos! 1, 3, vai! 4, vamos! 5. Deu? Então, nesse teste, o atleta projeta 2 outros atletas que estão a 6 metros de distância entre eles. Outro estudo envolvendo potencialização no judô é esse estudo publicado ano passado pelo Lum. O que ele fez? Ele fez um protocolo de aquecimento pré-luta, que era o aquecimento comum dos atletas. Depois de 1 minuto desse aquecimento, ele tinha 3 condições. Uma que ele chamou de controle, em que os atletas repetiam o mesmo tipo de aquecimento pré-luta. Uma outra situação que envolvia membros inferiores, 3 vezes 5 saltos em distância. E uma outra situação que combinava saltos em distância, portanto membros inferiores, e uma atividade para membros superiores. Então, 2 vezes 5 saltos em extensão e 2 vezes 5 repetições de puxada na banda elástica. Depois destas atividades havia 5 minutos de intervalo e aí os atletas faziam um teste utilizando o exercício High Pull, 2 minutos de intervalo e o Special Judo Fitness Test, cuja primeira série vocês viram no vídeo anterior. Aqui um exemplo do exercício de puxada na banda elástica. Quando ele
analisava a potência no exercício high pull, ele observou um aumento do desempenho na série condicionante envolvendo membros inferiores e superiores em relação à situação controle. Porém, um ponto importante nesse estudo é que o que ele chamou de controle, que eram os aquecimentos tradicionais pré-luta, resultavam numa percepção subjetiva de esforço maior em relação às duas outras atividades condicionantes que ele investigou nesse experimento. Então, talvez a combinação dessas duas séries de aquecimento pré-luta foi excessiva quando comparada em relação, esse tipo de aquecimento, em relação às duas outras condições experimentais. No teste específico, ele encontrou aumento do desempenho nas séries que envolveram exercício condicionante para membros inferiores e para membros inferiores combinados a membros superiores na primeira série, que foi aquela que nós vimos no vídeo, em relação ao que ele chamou de controle. Porém, quando ele somava o número total de projeções no teste, que envolve uma série de 15 segundos, que é essa A, e duas séries de 30 segundos, que são as séries B e C, havia um aumento do desempenho apenas para a situação que combinava membros inferiores e membros superiores em relação à condição controle. Portanto, esse tipo de aquecimento pode ser interessante para aumentar tanto o desempenho numa série mais curta quanto a somatória de repetições de ação de alta intensidade por um período mais prolongado. Com isso, nós terminamos a parte de treinamento de potência para os atletas de judô. Na sequência, nós trataremos da resistência de força para atletas de judô. Abraço!